Olá, pessoal! Eu sou a Fernanda, diretora de marketing da Vita, e hoje eu tô aqui num dos corações da COV, que é a Escola COV. Então, de antemão, já peço alguma desculpa se tiver algum ruído nesse vídeo, é porque a gente está aqui vendo toda essa magia acontecer. Eu tô aqui com o Bruno, que fala da COV. Quero abrir esse vídeo com uma primeira pergunta que é: Bruno, quem é você? Me conta um pouco dessa jornada e de como é essa dinâmica mesmo de gerir benefícios de saúde numa empresa que cresce tanto e tão rápido. Eu imagino que é um desafio por si só, mas eu quero ouvir de você. Boa. Olá, pessoal. Meu nome é Bruno, como já apresentado. Eu estou aqui na COV há quase 7 anos. A COV tem 8 anos no mercado. Nós somos uma empresa de mobilidade e tecnologia. Eu gosto muito de tudo que a gente faz aqui dentro. Acho que gerir uma área de saúde, gerir benefícios, é um desafio que a gente tem desde que COV é COV. Mas a gente vem fazendo um trabalho de conscientização para as pessoas entenderem a importância de cuidar da saúde não só quando ela tá te dando um alerta, mas sim de uma forma preventiva. Então acho que a gente vem trabalhando bastante com comunicações de conscientização para as pessoas entenderem a importância disso. E eu acho que não só para os nossos covers, né, que é como nós chamamos eles aqui, para além, né? Então, para os dependentes também. Então, como é que os nossos covers levam isso para os dependentes? A importância deles se cuidarem, a importância deles estarem em dia ali com a saúde deles. Perfeito. E antes da gente contar tudo que vem sendo feito, eu gostaria que você me contasse um pouco antes de todas as ações que vêm sendo feitas, como que era o relacionamento dos covers com saúde? Era igual hoje ou tinha alguma diferença? Não, era totalmente diferente. Acho que a principal mudança em que nós tivemos aqui dentro, primeiro, é definir uma estratégia para nós, como RH, também entendermos a importância desse pilar de saúde e depois para a gente disseminar isso para os nossos covers, né? Então, para mim, chega até a ser um pouco dificultoso de lembrar como é que a gente gerenciava isso, porque a gente oferecia os planos de saúde durante o nosso processo seletivo, a gente reforçava isso na nossa integração, no nosso onboarding, mas e depois? Quando é que a gente falava disso novamente? Então, realmente, para mim é um pouco dificultoso lembrar, mas aí nós definimos uma estratégia e aí, desde então, a gente tem mudado bastante, a gente comunica, inclusive, em excesso sobre a importância desse tema. Eu diria que comunicação em saúde nunca é um excesso, porque eu puxo aqui essa sardinha para o marketing e acredito que a comunicação ela é o principal para a gente começar qualquer motor de transformação. E eu acho que saúde é o principal. Perfeito. Até trazendo um pouco esse espaço de comunicações, teve alguma ação de comunicação em específico que te brilhou os olhos e falou, essa aqui vale a pena contar? Bom, eu acho que todas as ações que a gente vem fazendo, no meu ponto de vista, e não é porque eu sou puxa-saco, porque eu estou vendo o resultado, para mim ela tem um carinho especial, mas eu acho que ouvir relatos de pessoas, principalmente falando sobre como é fácil usar o Hospital Digital da Vita, é uma coisa que me encanta, porque acho que ter acesso à saúde no Brasil, para mim, já é um tema um pouco delicado, né? Enfim, por N motivos, mas ouvir as pessoas falando da facilidades que é usar o Hospital Digital me traz um conforto de, a gente está conseguindo trazer a tecnologia com a saúde para o dia a dia das pessoas, né? Então, isso me deixa, de uma certa forma, feliz e saber que a gente tem um bom fornecedor nesse momento nos apoiando e fazendo com que as pessoas entendam a importância disso. Perfeito. Agora eu vou te deixar com a Sofia para vocês contarem um pouco mais pra gente como vem sendo essa jornada. Perfeito. Obrigada. Imagina. Bruno, um prazer estar aqui com você. Você sabe que eu particularmente gosto muito do trabalho que a gente tem realizado. E acho que é importante a gente trazer numericamente também o que aconteceu nesses últimos 12 meses, né? O COV teve um aumento de base de 11% de vidas, em contrapartida a gente conseguiu aí aumentar em quase 20 pontos percentuais a nossa taxa de membros e em quase 12%, na verdade 12 pontos percentuais, a nossa taxa de utilização. O que mostra que, de fato, a gente tem conseguido fazer um movimento de engajamento muito crescente, muito sólido. Pensando nesses números, o que você acha que foi o ponto de partida? E pensando em metodologia,
mesmo que eu sei que a gente vai trabalhando conforme também as coisas vão acontecendo numa empresa que cresce tão rápido, o que você acha que pode ter sido o grande diferencial aí nesse processo? Bom, acho que o nosso grande diferencial, com certeza, é a comunicação em excesso. Acho que a gente comunica e a gente vem comunicando muito bem. Eu acho que também tem um ponto muito importante que o RH sozinho não faz a diferença. Então a gente conta muito com a nossa liderança. Então, além de toda essa comunicação em excesso, a gente tem comunicações estratégicas voltadas para cada público. Então a gente tem ali uma base de ativos onde a gente sabe que é só da liderança, que a gente vai comunicar a liderança, qual que é o papel do hospital digital, como utilizar, como direcionar os colaboradores. A gente sabe também que outra coisa que dá muito certo é aproveitar essa porta de entrada, né? Então, o onboarding, a carta de integração, a gente coloca tudo sobre, né, os nossos planos de saúde, sobre a Vita dentro desses nossos materiais. Isso ajuda a gente bastante. Então, a gente tem um momento ali no nosso onboarding com esses novos covers, onde a gente dá uma grande pincelada de como utilizar a Vita, quando que eles vão receber a carteirinha, quando que eles vão conseguir acessar esse hospital digital. Então, acho que tem essa grande questão da comunicação, tem a liderança também nos apoiando e também a comunicação offline, né? A gente também trabalhou ali com, a gente está dentro de uma operação e a gente sabe que algumas pessoas possuem dificuldade de tecnologia, então a comunicação offline ela também funciona muito bem, né? Então, murais, a gente ter nos murais, todo mês a gente tem uma campanha que vocês enviam para nós falando sobre saúde, a gente troca isso e quando a gente troca, a gente já manda para todo mundo, ei covers, trocamos a nossa campanha do mês. E ainda assim a gente reforça também nos canais online. Então acho que a comunicação com certeza é o nosso grande parceiro para a gente estar atingindo o que estamos atingindo até agora. Um dos pontos que você me traz que me chama muita atenção é o quão, na verdade, e a gente vem observando nos outros clientes que a gente tem tido essa conversa, o quão a virada, na verdade, numérica vem muito atrelado com o fato de que saúde é entendida pela área de RH e pelas outras lideranças, não somente como um benefício de saúde, mas como uma estratégia, como uma variável estratégia e um ativo muito importante para a gente pensar na responsabilidade social, porque eu sei que isso é um valor muito importante para a COV e para você, mas acima de tudo para a gente entender que não é um benefício atrelado a qualquer outra coisa. É de fato um movimento de renovação de cultura, um movimento de produtividade, um movimento de bem-estar para essas pessoas. Só que você me fala muito de uma comunicação em excesso. O que é essa comunicação em excesso no mundo hoje que está todo mundo bastante exausto de tantos estímulos? Qual que é o limite? Qual é essa brincadeira de palavras? Boa. Acho que quando eu falo sobre comunicação em excesso, é uma comunicação em excesso, mas com muita estratégia. Não é um texto, um simples texto informativo. Como é que eu engajo essas pessoas que vão receber essa comunicação? Se eu estou falando que a cada semana eu vou fazer uma comunicação voltada para a saúde, eu preciso ser criativo. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam a importância daquilo e que as pessoas se sintam instigadas a ver aquela comunicação. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente já fez aqui é trazer as pessoas que se destacam no uso ali do hospital digital e se destacam de forma positiva, né? Eu não uso o meu plano de saúde só quando eu estou doente. Eu uso para fazer um acompanhamento, eu uso para saber como é que tá a minha saúde. Então a gente convida pessoas ali que usam o hospital digital, que tenham uma experiência positiva conosco, e aí a gente coloca um depoimento dessa pessoa, por exemplo. Como que é usar? Como que foi a sua primeira vez? Acho que outra coisa muito legal que a gente faz aqui dentro da COV, que eu particularmente gosto muito, é a gente dar visibilidade dos números. Então, gente, a gente tem um benefício super legal aqui dentro da empresa. Vamos utilizar? A nossa taxa de utilização é X%. Vamos melhorar isso? Como é que a gente consegue ter um acompanhamento melhor da nossa saúde com esse benefício que, no meu ponto de vista, é muito bom? Então, a gente consegue ali trabalhar de forma estratégica, fazendo com que as pessoas entendam a importância daquele benefício e que utilizem com responsabilidade e disseminando para os seus dependentes. Te ouvindo e te conhecendo, né, nessa trajetória, eu sei que a gente trouxe, enquanto uma corretora mais propositiva, mais consultiva, alguns direcionamentos de olhares, né? De onde a gente pode priorizar o olhar de determinado indicador, por exemplo. Mas você, com tanto tempo de COV, tem um papel muito grande dessa influência e dessa postura que você faz em termos de comunicação. E você é uma pessoa de comunicação enquanto formação. O quão você acha que esse papel dentro do RH, de um RH que não pensa saúde só como benefício, mas como variável estratégica para a sustentabilidade do negócio, faz a diferença no dia a dia operacional?
Bom, acho que até olhando para a estrutura de como o mercado se comporta, eu também, de uma certa forma, não encontro pessoas que estão na mesma posição que eu, olhando para saúde. Mas primeiro, acho que tem um interesse genuíno da minha parte, eu gosto da área. Então, quando nós, RH, começamos a enxergar esse tema de uma forma mais estratégica, eu fui uma das pessoas que falou, olha, eu quero participar disso, eu quero ajudar nisso. E eu acho que como comunicólogo, né, como uma pessoa que comunica, é fundamental eu ter esse cuidado de como eu vou comunicar para essas pessoas a respeito desse tema. O tema de saúde, se você não conhecer o seu público, se você não souber como levar, talvez ele seja visto como algo chato, de tipo, ai, poxa, será que ele não tá falando isso só para diminuir os atestados? E talvez possa ser, né? É uma estratégia. Mas eu acho que como pessoa da comunicação, meu papel realmente é entender o meu público e como é que eu conscientizo esse público, como é que eu trago para esse público a importância desse cuidado e desse benefício que a gente tem aqui dentro. E é interessante porque aqui na COV você tem dois públicos distintos, que é sempre um desafio quando a gente olha para engajamento de grandes empresas, que é a população mais administrativa, que tem excessos e acessos a e-mail, a telefone o tempo todo, muito presente na jornada de trabalho, em contrapartida uma população também muito operacional dentro desse dia a dia, né? E a gente sabe, e com pouco acesso à tecnologia em tempo real e curiosidade também para trabalhar com isso. Não é o escopo da pessoa no cotidiano. Como é que você observa isso e como é que você também vai fazendo essa costura pensando no seu público-alvo? Perfeito, eu acho que é um dos desafios de comunicação, como é que eu levo para as pessoas, principalmente para o nosso público de operações, esse tema de uma forma não chata, mas eu acho que o grande diferencial da COV, o que me faz estar aqui, é que nós temos um RH e, consequentemente, um time muito humano. Então, a gente não tem problema nenhum em sentar com o cover, em sentar com o nosso colaborador. E você conseguiu baixar o aplicativo? Você quer ajuda para baixar o aplicativo? Você quer que eu mostre? Então, a gente também tem, obviamente, na nossa integração o onboarding, onde a gente já mostra como é que é os primeiros passos, mas a gente também tem um trabalho muito legal, junto com os BPs, com a liderança, de chegar até a pessoa e perguntar se ela já conhece aquele aplicativo, se ela já conseguiu baixar. Então, acho que a gente entende o nosso público e aí, através desse entendimento, a gente consegue ter comunicações para cada público, assim. Como você mencionou, o administrativo é um pouco mais simples, justamente pela facilidade em que eles têm ali com o computador, mas para um mecânico, um funileiro, realmente pode ser um processo um pouco mais delicado, um pouco mais dificultoso, mas que a gente está muito disponível em ajudar, em realmente fazer com que ele consiga ter acesso àquele benefício. E o quanto você observa que a liderança, dentro desse contexto, traz fôlego e apoio dentro das suas estratégias? Bom, aí a gente conta muito, mais uma vez, com os BPs. A gente tem BPs que são pessoas muito estratégicas aqui dentro da COV. E a gente também tem reuniões com essas lideranças para falar desses temas. Então a gente tem um espaço dentro dessas reuniões onde a gente leva temas do RH. Então, dentro desses temas do RH, a gente vai falar sobre saúde, a gente vai falar sobre a Vita, a gente vai falar sobre a importância de treinamento, sobre a importância de como acolher um colaborador que estiver passando por alguma situação. Então, eu acho que a gente, mais uma vez, tem uma comunicação em excesso, mas uma comunicação estratégica. Nesse fórum, a gente vai falar sobre saúde, a gente vai falar sobre a importância do hospital digital. Como é que a liderança apoia essas pessoas? Como é que a liderança dissemina quando um cover chega nele e fala, pô, tô passando mal já há tantos dias. Por que você está esperando tanto tempo para buscar ajuda? Então, a gente tem uma liderança que nos ajuda ali com essa disseminação, obviamente com os BPs sendo pessoas bem responsáveis e estratégicos para isso. E me parece que também é uma disseminação com uma jornada contínua e constante, Exatamente. Né? Talvez esse seja o excesso com a estratégia. Exatamente. É a repetição pela multicanalidade por diversos formatos sobre um objetivo específico nisso. Perfeito. Quando você fala de saúde, é muito comum a gente encontrar também nas empresas uma pluralidade muito grande de diversos, infinitos aplicativos de benefício de saúde. Hoje, como que você observa, pensando que vocês são uma empresa que centralizou a porta de acesso e de entrada desse colaborador neste benefício do Hospital Digital da Vita? Para nós, acho que como empresa é muito estratégico, é muito positivo também. Eu posso ter
outros benefícios, mas como é que eu vou trabalhar a comunicação com esses outros benefícios? Como é que eu vou direcionar essas pessoas? Então, no meu ponto de vista, foi uma excelente escolha em que a gente fez ao ter a Vita, e a Vita nos ajuda como colaboradores. Tivemos até palmas agora, hein, gente? Não foi contratado. Exatamente. E aí ajuda ali, né, os nossos covers a se direcionar ali, né, para a especialidade, enfim, que a pessoa precisa. Bru, para a gente fechar aqui essa nossa troca, pensando no Bruno, 7 anos dentro da COV, acompanhando todo o processo de crescimento e crescendo também junto com essa empresa que não para aí de ampliar. Se você tivesse que dar uma dica, uma sugestão, um ponto de partida para um RH ou para uma pessoa que tem um potencial dentro dessa área ou dentro da empresa para fazer a diferença no quesito de disseminar um benefício de saúde por meio de engajamento de comunicação, por onde essa pessoa pode começar pensando na sua experiência e na sua trajetória? Bom, acho que primeiro a pessoa precisa começar acreditando em saúde. Eu acho que não adianta você desenhar toda uma estratégia se você não acredita naquilo. Eu acho que vai ser um trabalho maçante. Acho que o segundo ponto também é você pensar vou me aproximar mais da Vita e vou parar de olhar só como número, como custo financeiro. Como é que eu faço de forma estratégica para diminuir isso no futuro? Então hoje, por exemplo, se eu falo do hospital digital e que eu quero aumentar a minha taxa de adesão, significa que no futuro eu vou ter menos pessoas doentes, eu vou ter pessoas se cuidando de uma forma periódica e que é necessária, e isso vai, obviamente, ajudar na minha sinistralidade, vai me ajudar no meu custo de futuro. Então, acho que esses dois pontos já é um bom direcionamento. E aí, como pessoa de comunicação, que comunica sobre saúde, eu acho que tem uma questão pessoal gigantesca para mim. Acho que o primeiro ponto, assim, trabalhar numa empresa que entende que saúde é importante, que ter um convênio é necessário e fazer com que os dependentes também tenham, para mim, é um orgulho muito grande. A gente sabe, né, da superlotação do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, então ver que a gente pode dar esse a mais, para mim, me conforta. E aí, obviamente, para mim é muito prazeroso ver os resultados disso tudo e ver as pessoas passando nos corredores e falando para mim como é que foi a experiência de usar um hospital digital. E aí eu vejo que as nossas ações de engajamento, a comunicação, trazer depoimentos de pessoas, tá surtindo um resultado e que tá virando um burburinho nos corredores. E aí acho que mais um ponto, né? A gente precisa também, na verdade, entender quais são os nossos públicos. Hoje aqui na COV a gente tem uma galera de operações muito grande. E uma das coisas que a gente está tentando implementar e que nós vamos implementar é um espaço, um computador ali, para as pessoas conseguirem utilizar o hospital digital, né? Então, eu vou marcar uma consulta com um especialista, mas eu moro muito longe, eu não quero ir para casa, então a gente quer ter um espacinho onde a pessoa se sinta à vontade em passar ali com o especialista e resolver o que ela tiver que resolver. Então, eu acho que tem uma série de ações que dá pra gente fazer e que nos ajuda bastante aí com essa questão da disseminação. Maravilha. E tem uma coisa, gente, que o Bruno faz muito, ele bate perna pela empresa. Ele sabe quem são as pessoas que estão alocadas dentro desse cotidiano de trabalho. E essa paixão e essa intenção que você sempre coloca faz a diferença. E a metodologia dessa construção, pelo menos na minha perspectiva, ela só veio para agregar e colocar você dentro dessa jornada um pouco mais de metodologia, mas eu tinha muita coisa sendo feita pelo Bruno e pelo time. Então, assim, sempre uma honra trabalhar contigo. Te agradeço muito por esse papo. Eu realmente tenho muito orgulho dessa construção. E, acima de tudo, você é um profissional que eu admiro profundamente. Muito obrigado. Muito obrigada, Bruno. Eu agradeço. Se aproximem mais da Vita, por favor. Vamos olhar os números com cuidado, com carinho e fazer a diferença na vida das pessoas. Perfeito.